Bem-vindos a mais um episódio do Imigrante de Sucesso. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado caçula da nossa primeira temporada, Luiz Rondou, Senior Front-End Engineer na Liminal. Bem, obrigado, Luiz, pela presença. Nós estamos muito felizes aqui com a sua participação. Te conheço já há algum tempo e a gente poderia falar tranquilamente 5 horas, 6 horas. Desde que a gente encontrou, a gente tá falando. Sim, tem esse leve detalhe aí. Mas, começando o nosso episódio, Luiz, eu queria saber de você uma coisa. Nós sabemos aqui como imigrantes que a agência de imigração ela ainda não definiu a lista de profissões altamente qualificadas em Portugal. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: você se considera um imigrante qualificado e por quê? Cara, eu sigo uma linha de... Eu gosto mais de países que definem essas profissões com vistos especiais, de profissões em escassez, né? Que pode ou não fazer match com profissões altamente qualificadas, só que depende também, né? Por exemplo, eu posso dar o exemplo da Alemanha. Assim, a Alemanha ela tem uma visão para esses vistos mais facilitados, olhando para profissões de escassez que talvez fazem um match com a qualificação. Só que na nossa área de TI, eles pediam para provar essa qualificação, né, esse high skill, com o diploma de faculdade. Mas na área de TI existem profissionais que são muito qualificados que não têm um diploma de faculdade ou uma educação formal, que é o meu caso, por exemplo. E aí eles abriram uma exceção, comprovar com tempo de Serviço. De experiência, né, comprovada. E acontece isso aqui também em Portugal. Eu posso me considerar um profissional altamente qualificado, mas olhando para o meu tempo de experiência e o que eu já construí, entendeu? Assim como eu acredito que uma pessoa que trabalha numa profissão que não demanda tanto skill técnico ou algo do tipo, não consigo dar um exemplo agora, mas que baseada no tempo de profissão, ela pode ser considerada altamente qualificada, igual uma pessoa que trabalha nas obras. Eu tenho certeza que isso não vai ser considerado um trabalho altamente qualificado, e que, precisa muito aqui em Portugal, e 2, dependendo do profissional, ele pode ser extremamente, altamente qualificado, mais do que um médico que tem 2 anos de experiência, ou até um programador igual eu, que tem 6 ou 7, entendeu? Isso é muito relativo, então não gosto dessa definição, acho uma segregação. Segregação, eu concordo, eu acho que é uma definição muito geral, né? E a definição ela tem que vir para dar nomes às coisas, né? E não para causar mais confusão. Eu acho que nisso a gente concorda com certeza. E, Luiz, eu vou citar aqui um tweet que você fez em 2022. Não é nada comprometedor, fica tranquilo. Nunca botei o pé fora do Brasil e daqui a 2 semanas estou pegando voo para a União Europeia. A vida adulta é feita de escolhas assim, não dá para querer ter os mesmos ciclos de amizade e viver um país desenvolvido. Você não vai importar essas pessoas, infelizmente. É aqui, 23 de março de 2022. Então, eu li isso e eu queria saber, o que fez você migrar para Portugal? Realmente era... Porque antes de eu emigrar, né, eu vim para Portugal, eu tinha acabado de fazer 21 anos, né? Eu faço em janeiro e eu vim no início de abril de 2022. E do momento que eu comecei a trabalhar para a empresa portuguesa até eu realmente vim, né, que tem um tempo de espera do visto e tal, eu tive aquele momento de muito questionamento, muita reflexão. E eu sou uma pessoa que sempre estava muito junto com os meus amigos e tal, e era algo que eu tinha um concern muito grande sobre. E que eu cheguei, né, nessa conclusão, que era, tipo, se eu quisesse atingir esse objetivo de vida, esse sonho, né, de viver em um país melhor, de qualidade de vida melhor do que do Brasil, eu teria que, infelizmente, abrir mão disso. Seria uma escolha, né? E o que fez eu emigrar para Portugal, ou imigrar, depende de onde você tá olhando, seria mais a oportunidade, né? Me surgiu essa oportunidade e casou com essa vontade bem antiga, desde que eu era pequeno, tipo 12 anos, que eu comecei a ter um entendimento maior da vida, que eu sempre tive uma vontade muito curiosa, que era, quando eu morava no Brasil, que era eu
eu ficava assim, que eu nunca tinha saído do Brasil, como diz no tweet, né? A primeira vez que eu saí realmente foi pra vir pra cá. Eu ficava pensando, nossa, como deve ser você poder andar na rua sem sentir um receio, né? As pessoas falam muito de medo, mas eu acho que, independentemente do lugar lá, eu morava numa capital, né? Eu morava em Belo Horizonte, você sempre tinha um receio, você ficava meio Sair à alerta. noite, que horas vai voltar pra casa. Sim, e questão de mexer no telefone ou andar com objetos de valor. Eu ficava me questionando, eu ficava assim, mano, será que eu vou morrer sem ter essa sensação? Porque, por exemplo, o meu pai só foi... É diferente, né? O tempo do meu pai é diferente. Não tinha celular, tinha assalto, mas era diferente. Mas assim, o meu pai foi pisar fora do Brasil com quase 60 anos. E eu ficava pensando, nossa, será que eu vou viver essa vida inteira sem ter essa experiência? E aí, quando eu recebi a oportunidade, eu passei na empresa aqui, eu fiquei me questionando muito, porque é uma decisão muito complexa, né? E seus pais, eles te apoiaram? O que eles fizeram? Meus pais apoiaram, assim, o meu pai, ele tentou colocar muito na minha cabeça, de tipo, ó, não vai ter seus amigos, não vai ter a gente, pensa bem no que você tá fazendo. Mas o meu pai, ele sempre me criou pro mundo, né? Ele me deu muita liberdade de eu escolher o que eu quisesse desde de muito cedo pra eu quebrar a cara mesmo, né? E eu acho que ele falou, ó, vou deixar ele ir, que se der tudo errado, ele aprende e volta. E meu pai sempre falou, ó, se der algum problema, pode voltar que a gente vai estar aqui. E isso foi um dos motivos do porquê eu vim tão com os braços abertos pra cá. Porque foi tendo uma conversa com um amigo próximo meu, que fez ensino médio comigo, que ele falou assim, ó, aproveita pra ir agora, porque você ainda tem os seus pais vivos. E é uma coisa que eu não tinha pensado em nenhum momento. Ele abriu a minha mente pra isso. Mas como assim? Você tinha os seus pais vivos e ele te incentivou a vir. Não seria meio que ao contrário? Tipo, os seus pais já não estão mais aqui, você pode ir. Acho que você pode olhar dos feiras, né? Eu acho que ele falou isso, até um salve pro Vitor Fagundes, o meu melhor amigo aí, que a gente morava junto, ele me falou isso. Acho que você pode olhar no sentido de você ter um lugar pra onde voltar. Sim. Entendeu? Porque eu acho que, sim, tem o lado de você estar longe dos seus pais, ver os seus pais envelhecendo e tal. Isso dói bastante, eu acho que um dos maiores, se não for o maior dor de imigrar, de morar longe. Mas eu acho que a questão da segurança de ter eles, de saber que se em 1 ano, 2 anos eu perdesse o emprego, desse tudo errado, eu não ia estar aqui morando na rua, né? Eu ia ter alguém até pra pagar a passagem de volta, me dar uma cama, alimento e tal. Sim. É isso. Bacana, Luiz. Eu acho muito interessante, porque seu pai te condicionou a viver uma experiência, você aprender pelos seus próprios meios, mas se tudo desse errado, ele estaria lá para te proteger, ou seja, muito mais como uma rede de proteção, né? Sim, meu pai sempre foi esse tipo de pessoa. Eu nunca fui muito agraciado com bens materiais, né? Eu tive uma infância, uma adolescência humilde. Meu pai é professor, minha mãe dona de casa, só que nunca faltou apoio dos meus pais, né? E meu pai, eu acho que foi uma exceção no mundo dos pais aí, que ele me criou de uma maneira excepcional, assim. Acho que é por isso que eu virei um adulto tranquilo, assim, entendeu? Não deu problema, né? Maneiro. E, Luiz, como a gente sabe, né, toda imigração ela possui camadas, ou seja, todo ano, pelo menos na minha opinião, é uma nova integração, novas coisas que a gente vai descobrindo nesse processo. Me chama muita atenção no seu caso que você tem uma noiva, né, portuguesa. E isso, na sua visão e experiência, te ajudou a se inserir mais na cultura de Portugal? Você acha que se relacionar com a sua noiva, houve ali um ponto de tipo, olha, antes dela eu vi as coisas dessa forma e depois eu passei a ver de outra forma? Primeiro um beijo pra minha noiva, Felipe, aí. Cara, sim, com certeza, né? Se relacionar com uma pessoa de uma diferente nacionalidade é algo muito louco, né? Porque num relacionamento normal você já tem atritos pelas pessoas serem diferentes. Imagina uma cultura totalmente diferente, uma criação totalmente diferente. Mas trazendo na questão da integração na sociedade portuguesa, conhecer mais, ter mais contato,
Eu acho que sim, só que tudo depende da pessoa em si, tá ligado? Eu, por exemplo, eu acho que eu fico num meio termo ali, tá ligado? Eu não piso tanto eu não me banho de cultura portuguesa, mas eu conheci muita coisa que ela me apresentou que me ajudou a entender muito do porquê que algumas coisas são aqui, tá ligado? Então, por exemplo, e minha noiva, a gente é muito aberto para conversar principalmente sobre essa diferença cultural. E ela tem um detalhe interessante que ela não morava numa cidade grande com os pais dela. Aqui em Portugal. Ela era de uma vila pequena e, tipo, ela conviveu a vida inteira só com portugueses daquela região. Então ela não é igual, por exemplo, uma pessoa que morou aqui no Porto a vida inteira que tem contato com o brasileiro desde sempre, né? Então muitas coisas para ela era nova, ela não entendia e vice-versa. Então, muitas coisas que eu via tanto na sociedade portuguesa quanto coisas culturais que eu não entendia ou que talvez eu nunca prestaria atenção, ela me ajudou a entender. E aí eu entro no espaço que ter esse convívio me fez perceber totalmente 80% dos conflitos que há aqui entre portugueses e brasileiros, conflitos culturais, né? Que existem partes das nossas culturas que elas são conflitantes, né? Elas geram um atrito ali e com ela eu consegui entender o porquê que esse atrito gera, tá ligado? Posso dar um exemplo, não vou entrar muito em detalhe, não papo nenhum, mas, por exemplo, a questão do português, em suma, ser um povo mais que gosta mais de estar em silêncio, e o brasileiro ser um povo mais barulhento, e por que isso gera atrito? Às vezes, quando você olha sem ter um conhecimento maior, sem ter esse tipo de intimidade com uma pessoa do outro lado, né? Você acaba ficando muito na superfície, e com ela eu pude aprofundar nesses assuntos. Também eu não me, igual eu falei, não me banho. Sim, sim. É uma integração, mas é uma integração ali até um certo ponto, né? Sim, sim. Luiz, agora o contrário. Com relação à sua noiva, você acha que você também a fez enxergar coisas diferentes com relação ao Brasil? Você acha que para ela também houve um antes e um depois de te conhecer? Ela já tinha namorado algum brasileiro antes? Ela já conheceu o Brasil? Conta mais sobre essa parte inversa aí da relação. Sim, cara, acho que sim. Eu ajudei ela, porque ela mudou pro Porto a trabalho, né? Ela também trabalha na área de IT. Ou seja, ela não morava num grande centro. Ela morava na casa dos pais dela, na vila, e foi ao Porto para trabalhar com IT e coisas do tipo. E foi que ela teve mais contato com malta estrangeira, não só pessoas brasileiras, né? E relativamente a brasileiros, acho que eu ajudei ela a entender alguns aspectos culturais no Brasil, por que eles existem, né? Expliquei muito também sobre as diferenças regionais, culturais, né? Que às vezes ela teve uma experiência X com um aspecto cultural, porque a pessoa veio do sul do Brasil, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Minas Gerais, enfim, tanto faz. E para que há essas diferenças, e são parece países diferentes, né? Povos diferentes. Então que isso era algo que é muito importante de se atentar. E acho que é isso, ela não ela tinha pouquíssimo contato com brasileiros antes de vir pro Porto para trabalhar, né? Não por minha causa em específico, entendeu? Mas é isso. Sim, e vocês, dentro do relacionamento de vocês discutem essa questão da imigração? Ela consegue enxergar, tendo um noivo brasileiro, os problemas que os brasileiros passam? Ela tem mais, vamos dizer, um carinho especial por esse tema? Sim, totalmente, né? Mas eu não digo que é pelo fato dela se relacionar comigo. Eu acho que essa visão é um pouco menos... É uma visão muito mais realista e centrada e sóbria sobre o assunto. Então isso é algo que ela já tinha no cerne. E estando comigo, eu acho que ela fica até numa posição até mais triste, né? De que ela via mais numa questão superficial. Obviamente ela já tinha uma visão que, na minha opinião, é correta, eu não escondo, que é de que os imigrantes eles são um bode expiatório aqui para alguns problemas que a gente tem em Portugal e na Europa. Ela já tinha essa visão intrínseca, só que estando comigo ela tem mais o hands-on, né? Ela vê na prática
é o que os problemas que eu sofro, algumas violações de direitos que a gente sofre aqui em Portugal pela AIMA e os órgãos do governo. Então eu acho que para ela foi até negativo nesse quesito, que ela é uma pessoa muito sensível, né? E ela sempre que a gente toca nesse assunto, ela fica muito chateada e tal. E ela não tem o que fazer também, né? Ela é uma pessoa normal, não tem nada dentro do governo, então é isso. Interessante, então ela já era sensível a esses temas de uma forma natural e com certeza se relacionando contigo ela passou a ter um olhar ainda mais especial para esse Sim. assunto. Eu acho, Luiz, que quando as pessoas têm ali, principalmente no caso portugueses, né, consigo ver uma diferença muito grande de pessoas que já imigraram para fora e retornaram a Portugal. Porque meus 2 primeiros amigos aqui, um morou em Madrid 2 anos e o outro morou na Bélgica 9 anos e voltou com a esposa dele para cá. Então, são pessoas que quando vem alguém de fora já sabem mais ou menos tudo que a pessoa já está passando, porque provavelmente já passaram por aquilo. Então acho que existe uma solidariedade maior nesse aspecto. E Luiz, com relação à imigração em si, o que você acha que teve diferença de quando você veio em 2022 para agora? Eu acho que tá bem diferente, infelizmente. Tem pouco tempo, né? Vai fazer 4 anos, só 3 anos e meio de diferença, mas eu vejo que muita coisa mudou nesses últimos 3 anos, assim. Eu acho que eu peguei uns últimos momentos que tava numa crista, né? E agora a gente tá na onda, né? No vale ali da curva de o quão bom está a emigrar, né? Por exemplo, eu cheguei a pegar preços aceitáveis de arrendamento. Eu pagava menos de 500 euros quando eu vinha no centro do Porto. Morava tipo 1 quilômetro do centro, dava pra ir andando. Eram outros tempos. Eu não via tanto um pushback para conter. Eu tava num período mais de tipo portas abertas, assim. Principalmente para quem vinha como eu vim, né? Com visto e etc. Era bem mais tranquilo. Hoje eu acho que tá tudo ruim, né? Eu não tenho outra palavra. Eu acho que questão de leis e burocracia e etc. Tá péssimo. Nada tá funcionando. Assim, deu uma melhorada nesses últimos 6 meses, mas ainda tá horrível. Normalizaram você ficar, tipo, 1 ano e meio sem poder regularizar a sua situação aqui. Mesmo, igual de novo, no meu caso, porque eles usam muito essa desculpa, né? O pessoal que defende, né? Que é tipo, mas o pessoal tá ilegal e quer se regularizar rápido. Mas eu vim legal, vim com visto, vim com tudo no processo mais correto possível. E eu sofro a mesma coisa que todo mundo. Por isso que eu não faço essa diferenciação. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo sendo prejudicado igual. Independente de classe, de profissão, de todo aqui mundo. Eles são bem igualitários, mano. Nunca vi, mano. As coisas pioraram em questão de econômica, principalmente a questão do arrendamento. Sim. Entendeu? Os preços subiram absurdamente e os salários aqui não tem nem como acompanhar, né? Eu não acho nem que... Eu concordo que Portugal tem salários muito baixos, só que eu acho que tá tão desproporcional o preço do arrendamento aqui que chega que o problema nem é mais o salário. Mesmo se você ganhasse um salário alto, ainda seria um salário nível Alemanha, que é um lugar que tem um salário nota A, assim, na Europa. Você ainda teria problemas, né? Não sei que, sei lá, o salário médio na Alemanha, sei lá, 40 mil brutos, vamos colocar assim. Com o preço do arrendamento aqui, 40 mil brutos, você ainda gastaria uma boa fatia da sua renda com aluguel, né? Um T2 no Porto hoje é 1.000 euros. Aqui em Lisboa nem se fala, né? Sim. Aqui perto, na zona do Marquês do Pombal, eu acho que um quarto tá 1.000 euros. Um quarto. As dicas que eu dou é pensar bem antes de vir, né? Eu acho que existem muitas coisas boas aqui, só que esses quesitos de burocracia, de dificuldade de achar um lugar para você morar, somam em muitos perrengues que você tem que colocar na balança. Eu vejo que no Brasil, isso eu me coloco um pouco no lugar que quando a gente pensa em imigrar e tá lá olhando, a gente vislumbra muito, né?
Não há um olhar sóbrio. E aí quando você chega, você tem uma quebra de expectativa muito grande, porque você passa muitas dificuldades e tá longe de ser as mil maravilhas. Tem aspectos extremamente positivos, mas é o que eu sempre falo, para falar de positivo já tem muita gente, entendeu? Então eu falo muito gosto de falar muito da realidade. Então assim, eu nunca diria para alguém que não venha de jeito nenhum, mas eu falo, pensa bem, bota muita coisa na ponta do lápis, vê e faz infelizmente, fazer todo o processo da maneira mais correta possível, né? Junto com essas políticas de dificultar a entrada aqui em Portugal, na Europa inteira, além de fechar o cerco para as pessoas que vão vir legal, essas leis desestruturam totalmente quem vem ilegal, né? Antes Portugal tinha era conhecido por ter uma facilidade de legalização depois da entrada do país, né? E essas leis e essa pressão que tem aqui no governo, essas novas políticas, elas estão acabando com isso. Então eu diria acho que não vale a pena hoje vir ilegal e pensar bem e botar muito na ponta do lápis. Eu vejo muita gente que tem um salário bom no Brasil, não excelente, mas um salário bom no Brasil, principalmente na área de TI, pensar em vir a Portugal por questões de vida, né? Mas eu sei que para algumas pessoas, sei lá, segurança não tem preço, mas eu acho que tem que ser muito bem pensado, porque acho que no Brasil hoje com TI você consegue atingir uma qualidade de vida melhor do que aqui. Que chegando aqui você vai ter que caminhar muito para chegar. Então acho que é pensar muito, pesquisar, colocar muito na ponta do lápis, não entrar em TikTok, não ver. Não dá pra fazer um mercado com 10 euros, isso é impossível. Sim. 10 euros você mal compra 1 quilo de peito de frango. É verdade. Então, tipo, é isso. É isso, né? E na sua visão, hoje, se você estivesse no Brasil, você migraria para Portugal ou você tentaria outro país? Hoje não. Hoje você não migraria para Portugal? Não viria. Eu estou aqui hoje, eu sou muito feliz aqui e eu tenho uma vida excelente, mas eu sei que eu sou um outlier aqui em Portugal, tá ligado? Eu dei muita sorte. Tá ligado? Eu sou um menino sortudo. Vamos falar sobre essa sorte. Hoje eu não viria porque, assim, claro que cada caso é um caso, né? Se eu recebesse uma puta proposta e eu tivesse desempregado no Brasil, claro que eu viria. Mas colocando num cenário médio, assim, eu não viria porque lá no Brasil você tem, como programador, eu falo sempre como programador, eu não sei como são as outras áreas, eu não falo, mas como programador, como TI em geral, eu acho que no Brasil você tem oportunidade de alçar ótimos salários em empresas de fora e a conversão é muito, muito favorável para quem está no Brasil, entendeu? Então, tipo, você ganhar um salário de $6.000, que não é um salário exorbitante, como um desenvolvedor sênior ou alguém até mais especialista, estando no Brasil, quando você converte, principalmente para lugares que não são São Paulo, é um dinheiro, assim, muito alto. É muito alto. É que você nunca, em questão de poder de compra, conseguiria alçar aqui em Portugal. Entendeu? Porque aqui a vida é bem mais cara. Sim. Aqui no Brasil. Entendeu? Então, nesse quesito monetário, eu acho que ia ser difícil. Tá ligado? E aí entra a questão de, tipo, estar perto da família, estar perto dos amigos, estar num lugar onde você se sente 100% em casa. Tá ligado? Então hoje, assim, colocando num cenário hipotético médio, assim, eu acho que não viria. Agora, outros países, depende. Depende também dessa questão monetária. Sim, Tá tem muitas pessoas indo para a Espanha, por exemplo. A Espanha, uma das diferenças que ela fez a nível de visto de trabalho, de procura de trabalho, é que ela colocou um visto, se não me engano, de 6 meses, que pode ser expandido até 1 ano. Enquanto Portugal fechou, né? Agora não tem mais visto de procura de trabalho oficialmente aqui em Portugal. E fora isso, outros casos, né? De pessoas que estão esperando visto aí pelos consulados no Brasil já há 3, 6 meses e não conseguem. Isso e qual a aí... empresa que espera uma pessoa começar num trabalho 6 meses depois, né? Não tem... Isso do visto é uma novela antiga. Sim. Então... É muito complicado. Com relação a TI, você já puxou aqui um excelente gancho para uma pergunta que eu iria fazer, que é a seguinte:
nós somos homens, né, no mercado de TI, como você disse, é um mercado que eu considero um mercado outlier, não é um mercado como Sim. mercado de construção civil, como mercado de professores, por exemplo. É um mercado onde a gente tem uma carreira, sim, demanda muito. Nós temos que construir todos os dias as nossas sortes, né? Sim. Não tem nada de sorte, na minha opinião, nisso. Eu acho que é muito trabalho duro. Mas com relação à TI, com relação ao fato de sermos homens, eu acho que nós conseguimos reconhecer ali nossos privilégios que a gente tem na carreira. Mas mesmo com esses privilégios, você trabalhando aqui em Portugal, já houve algum episódio, assim, pode ser no nível pessoal também, algum episódio que você tenha sentido que foi discriminado com relação à sua nacionalidade ou com relação a algo que você tenha feito? Existiu alguma coisa assim aqui? Eu acho que a minha experiência ela se assemelha à experiência de muitos outros brasileiros, homens, brancos, classe média, que vieram trabalhar com TI aqui, que diretamente eu nunca sofri nada. Assim, teve um episódio, mas ele foi tão cômico que eu nem considero, né? Que nem foi tanto, mas eu acho que o que acontece muito é o que acontece lá no Brasil com a questão do racismo, tá ligado? Eu acho que no Brasil a gente sabe que o Brasil é um país racista, né? Sim. Mas aí tem umas pessoas que falam, eu não vejo as pessoas discriminando uma pessoa preta, tipo, diretamente, tá ligado? Mas não é sobre isso, né? Quando você diz isso, eu acho que é uma ignorância você falar que é sobre isso. Porque isso eu até acho que é o mínimo, entendeu? Eu acho que a questão da xenofobia aqui, ela é 100% estrutural. Mas eu tô até bastante integrado, assim, da política aqui, e eu não vejo uma pessoa que defende ativamente e que tem uma influência, né? Eu sei que tem partidos como o Bloco, o PCP, um pouco, o PS, que até tentam, mas você não tem um imigrante lá que defenda os seus direitos, tá ligado? É algo que também eu vejo que acontece no Brasil, tá ligado? O Congresso brasileiro, ele não é um espelho da população, tá ligado? Então tem toda essa questão estrutural. Então, às vezes, eu nunca recebi um comentário, o clássico volta pra tua terra e coisa do tipo. Não esconde que talvez que eu tenha, por exemplo, o meu direito de ir e vir cessado pela incompetência da ANMO, tá ligado? Eu e mais milhares de pessoas, tá ligado? E isso também se reflete nas empresas. É possível ver muito aqui em empresas onde toda a estrutura da empresa é tradicionalmente portuguesa. Você pode ver que tem pessoas que não se consideram xenofóbicas, mas é algo que está intrínseco na sociedade, se reflete para a cultura empresarial, e às vezes você não consegue crescer na empresa, ou você sente uma dificuldade de se relacionar com seus colegas de trabalho por causa disso. Mas é o que eu sempre falo, essa questão da xenofobia e tal são as exceções, né? Eu sei que se existir uma pessoa já é muito triste, mas felizmente a maioria dos portugueses que eu tenho contato no dia a dia, que são meus amigos, a minha noiva, os pais dela, os amigos dela, são extremamente queridos comigo. Os irlandeses são uma das nacionalidades que mais imigram no mundo. Então, a receptividade que eu e minha esposa a gente teve lá, porque ela é prima da noiva, né? da pessoa que se casou, eles falando com a gente, nossa, nós estamos muito orgulhosos de ter uma brasileira na nossa família. Caralho. Então, assim, isso foi extremamente caloroso e nós não esperávamos isso, sabe? Então, quando a gente vê uma integração, assim, entre duas nações sob um laço afetivo, e a gente vê duas famílias se unindo, você vê a família dela, brasileiros, tendo que aprender um pouco de inglês para poder falar com o genro. E o genro tendo que aprender um pouco de português para falar. Sabe, essas situações para mim são únicas. Sim. Eu acho que é aí que está um dos grandes valores da imigração, que não é uma coisa nova, né? A imigração sempre existiu desde que o mundo é mundo, né? Então a gente fica muito orgulhoso. Eu, particularmente, fiquei muito orgulhoso quando eu soube que a sua noiva era portuguesa. E mais ainda agora de saber que a família dela te trata super bem, são super queridos. Tranquilo. Sim, não, eu fico muito feliz em saber dessas histórias. Luiz, agora com relação a Portugal, além da sua
futura esposa, o que mais você conquistou aqui? Tem coisas que você pode compartilhar, conquistas suas próprias, a nível material, a nível pessoal, o que você pode compartilhar assim? Acho que o fato de eu estar morando aqui me ajudou a passar por esses primeiros não, né, mas esses anos que eu considero chave pro amadurecimento de uma pessoa adulta, que é no early 20, né, nos seus primeiros 20 anos ali. Ter passado aqui foi excelente, assim, me deu uma outra perspectiva de mundo, me botou em contato com realidades que eu nunca tinha visto na minha vida, tá ligado? A nível material, eu comprei meu primeiro carro aqui, eu aprendi a dirigir aqui. Oh, que legal! Sim. Não dirigi no Brasil, dirigi aqui. Não, eu sou o inimigo do Detran. Eu não consegui vencer a guerra do Detran, vim tentar jogar no modo mais easy aqui, mas aqui não é mais fácil não. Comprei um apartamento aqui. Que legal! É o contrato infinito com o demônio, né, o do apartamento, mas sair do aluguel também... Sim, não depender do senhorio, né, de mudanças que precisam ser feitas. Eu lembro que uma vez no Porto você comentou que já tinha pedido pro senhorio trocar alguma coisa da casa de vocês há muito tempo. E ele falou, não vou trocar não. É bom, mano, se puder furar a parede é bom. Sim. Furei minha primeira parede aqui também. Isso é importante. Só as conquistas, mas é isso, eu sou muito grato a Portugal, tá ligado? É um país que me deu muitas oportunidades, igual eu falei, todos os lugares que eu cheguei aqui, eles estavam de portas abertas pra entender a minha realidade e tal. Por isso que eu falo que dessa questão de sorte, né? Eu nunca é uma palavra forte, mas assim, num geral, a amostragem de lugares que fecharam a porta pra mim é muito pequena, entendeu? Eles falam que Porto é um lugar que você que não tem muita oportunidade, não é um lugar para você ganhar dinheiro. E eu concordo, mas também discordo. Eu acho que tem muitas oportunidades aqui, não só de grana, né, mas também de experiências e tal, e crescimento pessoal, que é o que você leva, né, pro resto da vida. Sem dúvida, sem dúvida. É uma frase que eu sempre disse em todos os lugares que eu passei e talvez você tenha ouvido ela, se não ouviu, vai ouvir agora. Que é de que as empresas vão e as pessoas ficam. Sim. Então, as oportunidades servem para fazer galgar níveis superiores e eu acho que o que é mais bacana é a gente poder ter hoje uma relação de amizade que veio do trabalho, né? Sim. Então, isso também é uma oportunidade, ao meu ver. E aqui eu fiz muitos amigos de várias nacionalidades também graças a essas portas abertas e oportunidades. Não falei, né, mas também fiz muitos amigos aqui dentro de empresas, fora de empresas. Mas sim, concordo totalmente. Boa. E com relação à sua jornada profissional, Luiz, me chamou a atenção no seu LinkedIn uma coisa em particular. Das experiências que você teve no Brasil, com exceção do estágio, em nenhuma empresa você ficou mais de um ano. Né? Tá certo isso? Eu pesquisei certo? Tá certo, cara, tá certo. Stalkeei, Tá certo, né? E eu queria saber se isso foi coincidência ou se havia alguma insatisfação da sua parte com relação ao mercado brasileiro de TI. Assim, eu vou dividir em duas partes. A primeira, eu fiz esse job hopping, né, que eles falam. Tô cheio das buzzwords, né? Por causa que foi a melhor época do mercado de TI, acho que na história do mercado de TI, né? Que foi ali... Eu tive quase 2 anos de experiência antes da pandemia. Então eu tava ali no nível júnior, né? Eu tinha feito estágio, tava trabalhando de júnior, numa empresa aqui grande e tal, lá em Belo Horizonte. E aí, quando começou a pandemia, passou um iniciozinho ali que teve um pouco de receio, só que aí na área de TI, principalmente programação, teve um boom. Foi aí que muita gente começou na área de programação, mas como eu já tinha começado, eu meio que tinha essa vantagem, né, sobre essas pessoas que estavam começando naquele momento. E se hoje, que o mercado está bem mais morno, profissionais com certa experiência já tem uma grande vantagem, imagina quando tá no boom. E aí popava muita oportunidade boa tanto de crescimento profissional, de projetos mais interessantes, quanto principalmente financeiro, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro e você recebeu uma proposta, você tá lá 6 meses numa empresa, mas você recebeu uma proposta que
quase que o dobro do seu salário, é quase impossível de você negar, né? Então, essa é a justificativa, né? Acho que eu hackeei ali o mercado, e aí quando ele deu uma arrefecida, né? Que foi que quando casou com vir aqui para Portugal, né? Agora, sobre o mercado brasileiro, fazendo essa ponte, sobre o mercado brasileiro de Haiti com o mercado aqui, eu sinto que o mercado brasileiro, ele é mais agressivo do que o mercado português, tá ligado? Mas Agressivo do ponto de vista de produtividade? Não, também. Mas é agressivo em todos os níveis. Eu acho que não no nível de produtividade, mas no quesito de workaholic, essas coisas. Aqui é menos, tá ligado? E eu falo agressivo no quesito de contratação, de demissão e tal. Uma faca de dois gumes. É agressivo em todos os pontos. No Brasil, eu acho que tem um apego muito maior, principalmente em empresas mais 100% tech, com pessoas fodas tecnicamente, e aqui é um pouco mais desacelerado, mais tradicional, no sentido assim, as pessoas aqui, elas apreciam muito pessoas que têm muito tempo de casa, que não dão muito trabalho e tal, e não tem tanta essa agressividade, tanto no quesito de workaholic, quanto de contratação e demissão e tal, tanto também por causa das leis trabalhistas aqui, que fomentam uma cultura de trabalho mais saudável, né? Sim. Então é isso. Eu acho que tem essas duas diferenças. E o mercado do Brasil, ele sofre uma concorrência de desenvolvedores, de malta de IT, uma concorrência com empresas americanas, que é uma concorrência que é impossível de empresas brasileiras rebaterem. E aqui eu acho que há essa concorrência, mas com empresas europeias, tá ligado? Que não tem uma disparidade tão grande, né? Então, acho que é isso, as duas grandes diferenças. Eu sinto uma diferença, não sei se você sentiu, dentro desse âmbito de produtividade, que é a cultura ali de você fechar o trabalho às 6 horas, acabou o trabalho, acabou. O que ficou, fica para a semana que vem, fica para o dia seguinte. No Brasil eu via muito uma cultura um pouco americanizada, Sim. acho que dá para chamar assim, que é de que as pessoas são workaholic, como você disse, e o trabalho muitas vezes ele se sobrepõe à vida pessoal. Aqui eu sinto um equilíbrio um pouco maior. Sim. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que depende da empresa, né? Sim. Depende. Isso que é bom, depende sempre muito da empresa que você tá, mas tem esse quesito. As leis trabalhistas aqui, elas fomentam esse trabalho mais saudável, né? O work-life balance, né? Que eles falam. Um pouco melhor. Mas eu já ouvi relatos de empresas aqui em Portugal que isso não existe, tá ligado? Se é o famoso, se a caneta cair às 6 horas, você vai tomar uma advertência, né? Mas eu penso que Portugal, ele tá no meio termo, comparando com países que são lugares que têm um trabalho bem mais saudável. Lugares como Alemanha, Suécia, Noruega, posso estar errado, né? Mas é o que eu escutei, tem uma questão do work-life balance muito maior do que aqui em Portugal. Por exemplo. Ou seja, lá é melhor esse quesito. Eu já ouvi muito isso, que tipo assim, não existe, por exemplo, na Alemanha, principalmente no verão, né, que é quando eles têm mais sol, é isso de você ficar até 7, 8 da noite trabalhando. E aqui em Portugal eu já fiquei nessa situação algumas vezes e tal. Não foi nada horrível, não são todos os dias, mas isso já aconteceu. Mas eu já ouvi de pessoas que moraram lá, trabalharam com IT lá, que isso é inaceitável, entendeu? Então, pronto, eu acho que tá nesse meio termo entre Brasil e Dinamarca, por exemplo. Sem dúvida, eu concordo. E que dica você dá, Luiz, para quem quer entrar no mercado de TI? Não entra, tô brincando. Mude de ideia. Não, eu acho que ainda é um mercado excelente. Infelizmente, como tudo na vida, né, o mercado de TI ele é um mercado diferente, só que inevitavelmente ele acompanha as tendências mundiais. Então, tipo, é uma coisa que muitas pessoas que não são de TI invejam muito no mercado de TI, que é o fato de o work from anywhere, o home office, coisas do tipo. Isso tá acabando.
né? Isso está acabando e é uma tendência mundial de tudo, que o mercado de TI também está acompanhando. Então são benefícios assim que a gente tinha que tá perdendo. A facilidade de entrar no mercado também foi algo que tinha no mercado de TI e acabou. A questão dos salários altos, acho que ainda não acabou, acho que ainda tá, mas é como qualquer outra profissão, né? Eu sinto que outras profissões também, se você é uma pessoa com muita experiência e altamente qualificado, como eles falam, né, aqui em Portugal, eu acho que você vai ter um salário bom, melhor e tal. Senão todo mundo seria programador, né? Sim. Então a minha dica hoje é você tem que fazer as coisas. Você tem como se fosse qualquer outro trabalho, tá ligado? Não tem atalho, não tem segredo. Acho que muita gente que começa com TI cai num funil de tipo pessoas querendo te vender uma fórmula mágica que não existe. Por exemplo, eu acho que hoje era vendido que no TI você não precisava de faculdade. Eu não tenho faculdade, mas eu entrei no mercado tem quase 8 anos. Eu peguei uma bolha. Hoje em dia, se você balançar uma árvore, caem 50 pessoas que fizeram um curso, um bootcamp, ou sei lá. Você precisa de um diferencial. Né? Então eu acho que hoje em dia é quase indispensável você fazer uma boa universidade, tá ligado? Você estudar muito bem as bases, tá ligado? Eu acho que a base falando de programador, né? Mas acho que, no modo geral, você ser muito forte nas bases, você consegue dominar as outras coisas que são mais abstratas bem mais fácil do que as pessoas largam, né? Porque é um pouco distante do nosso trabalho, né? Então acho que as pessoas meio que largam e isso te torna um programador mais medíocre, entendeu? Sim. E hoje em dia eu acho que é uma expressão que se usa muito os jovens, né? Que hoje em dia a pista tá salgada, né? Não tá tão fácil. Então você tem que ter um diferencial. E aí, tendo um diferencial, a oportunidade ela vem, mano. Sempre tem um pouco de sorte. Você tem que dar sorte. Mas você tem que abrir portas pra sorte, né? Sim. Que a gente diz no futebol, né? A sorte acompanha os campeões, né? É engraçado, né? Todo campeão tem sorte. Mas é isso, você tem a sorte. Mas para você ter aquela sorte de você encontrar uma oportunidade ou uma vaga, você tem que estar preparado para ela, entendeu? Então você tem que abrir caminhos para que o que você não tem controle aconteça e você esteja preparado para isso. Então acho que é isso, mano. Em resumo é fazer uma boa faculdade, estudar bastante as bases, tá ligado? Ter paciência, tá ligado? E é isso. Você falou uma dica que é fazer uma boa faculdade. E esse é o nosso próximo tema. O Imigrante de Sucesso, ele vai puxando um tema sem saber e é assim que a gente vai. Pronto. O próximo tema, Luiz, é o seguinte. Quando eu te conheci, que dando já um feedback, né? Eu fiquei principalmente impactado com a sua idade. Você é muito novo. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 24. 24 anos. 24. Né? Mais novo que minha irmã, inclusive. Eu fico pensando, você já tem um nível de conhecimento tão grande, com pouco tempo, e ainda não fez uma faculdade. Tô fazendo. Tá fazendo. Tô fazendo. Tá fazendo. Como é que é isso? O que você atribui esse fator na sua vida? Foi uma maturidade que você sempre teve? Como é que a programação entrou na sua vida? Então, para você virar um programador, um engenheiro de software, você não precisa de faculdade. Isso aí é um fato. A questão da faculdade, da universidade ela vai te abrir portas. Sim. Tá ligado? Ela vai te colocar num estágio. Sim. Ela vai te colocar em contato com empresas, etc, etc. Você não precisa de faculdade para entrar no mercado, mas para você alçar uma vaga decente, você precisa ter experiência. E como é que você vai se inserir no mercado? Esse é a galinha dos ovos de ouro, né? Quem tiver a resposta aí vai ficar milionário. Qual que é o segredo para hoje você se inserir no mercado de trabalho? Eu acho que não é diferente do antigamente, né? Teve um micro espaço ali durante a pandemia que era só você fazer um curso, você saber o básico, você ganhar uma oportunidade. Muita gente pegou essa experiência para ir construir uma carreira e aí, mano, depois que você já é mid-level, sênior, se você tem faculdade ou não, pouco importa. Tá ligado? Isso é uma verdade. Tipo assim, tem empresas big techs que ainda poucas pedem, mas você realmente não precisa. É um diferencial, né, e tal, mas a situação que pode ser um diferencial é muito hipotética, né? Que eles sempre falam, se tiver duas, você e um outro candidato, que são muito iguais, e ele tiver uma faculdade e você não, ele vai pegar a vaga. Verdade. Mas é muito hipotético, muito específico.
Só que, enfim, é pra você abrir portas. Eu não fiz faculdade, ainda tô fazendo uma onlinezinha aqui em Portugal. Teve o primeiro curso técnico, Só né, que eu você fiz fez? o curso técnico. Isso, Então, quando eu falo que eu não fiz faculdade, é uma meia verdade, né? sim. Porque eu não fiz, só que o curso técnico que me botou com o ensino médio, né? Fiz no Cefet, em Minas Gerais. Foi o que me colocou em contato com o mundo de computação e foi o que me colocou dentro de um estágio. Então ali Entendeu? meio que te despertou, você falou, olha, isso aqui eu tô gostando, é o que pode ser minha no primeiro carreira. momento eu odiei, né? Eu tinha um professor de... Porque assim, eu tinha 15 anos e o cara tava me ensinando programação em C, né? Isso é uma linguagem complexa, entendeu? Sim. Isso é uma linguagem, assim, das que são abstratas, né? É uma das mais complicadas e tal. E eu tinha 15 anos, eu era um moleque, tá ligado? Então eu odiei. Só que quando eu fui fazer o estágio, eu tinha um amigo que ele já fazia estágio, ele fazia um outro curso técnico, né? Ele fazia um curso técnico privado, eu fazia o do governo. E ele já estava numa empresa estagiando, e aí tendo esse contato com esse amigo meu, ele falou que a empresa dele estava procurando um outro estagiário, e ele me indicou, e era uma startup, e eu aprendi muita coisa, entendeu? Muito dos meus amigos, eles foram para empresas maiores, então eles eram mais, tipo, aquele estagiário clássico mesmo, que ficava Sim. ali. Processos mais engessados. Sim, eu tive essa oportunidade que, assim, eu escolhi, né? Eu escolhi ganhar menos para ir para um lugar que eu fosse aprender mais. Porque eu tinha essa muita ideia que o estágio era para eu aprender, tá ligado? E eu fui, aprendi, tipo, porra, fiz muita merda, mano. Fiz muita merda. E a empresa era pequena, tipo, tinha 4 programadores, tá ligado? E, mano, era uma época que era, tipo, parecia que era o último ano que programação não era glamourizado, tá ligado? Ali 2018. Que, tipo, mano, tinha uns programadores muito fodas nessa empresa que eu estagiei, que eles ganhavam, tipo, R$2.000, mano, R$3.000. Tipo assim, impensável, uns caras muito foda que me ensinaram muita coisa, me xingaram pra caralho também. Mas que, tipo, eu tive esse privilégio de estar em contato, tá ligado? Tá na zona de guerra ali. Sim. Isso me criou uma casca, tá ligado? E aí, mano, eu sempre curti também estudar programação por fora, tá ligado? Mas eu sinto prazer em estudar isso por estudar, tá? Para o meu trabalho, tá ligado? Então sempre estudei muito e, mano, eu trabalhei em muitos projetos, né? Por essa questão do job hopping, mas mesmo tendo ficado não muito tempo nessas empresas, primeiro eu sinto que eu consegui ter um contato com o projeto e aprender com aquele projeto e tal. Mas assim, os meus últimas 3 experiências foram as melhores, né? Que foi quando eu saí de mid-level para sênior. Eu aprendi muito nesses últimos 4 anos, né? Quebrei muita cara. Tipo, eu achava que eu já era sênior e não era. Tipo, eu tinha que estudar muito e fazer muita coisa. Mas é isso, cara, é isso. Então a maturidade você atribui ali a sua fase inicial, onde você teve uma startup, um ambiente acelerado, onde você teve ali muitas responsabilidades. Sim, eu acho que eu nunca tive muito medo de errar, né? É um privilégio que eu tive na minha vida que, tipo, mano, eu tava ali pros caralho, né? Eu tava ali pra aprender, mano. Arriscar e fazer nos acontecer. meus primeiros anos, eu não tinha quase nenhum apreço a tentar dar valor pra caralho. Eu tinha um apreço para um desenvolvimento individual, tá ligado? Sim. Então eu botava a cara a tapa mesmo e eu pegava, tipo, tudo que eu pudesse pegar pra que eu evoluísse como pessoa, tá ligado? Eu acho que isso me deu bastante improvement nessa questão da maturidade, porque com isso as pessoas se sentiam mais abertas a me dar feedback, a me ajudar e tal. Então foi muito disso, é isso. Interessante, Luiz. E eu vi também no seu LinkedIn que, como a gente já mencionou, você tem um curso técnico e atualmente está cursando a Universidade Aberta. Sim. Você tava na UFMG, né? Tá, eu estava na FMG. Trancou pra vir pra cá, foi isso? Não, na verdade, eu passei na FMG pra fazer sistemas de informação. Sim. E, mano, eu nem sei como eu passei, mano. Eu fiz o Enem lá e passei, mano. Tipo, fiz lá, passei, beleza. E você sentiu necessidade de fazer mesmo depois do curso técnico? Sim. Era uma vontade que eu tinha porque, é porque eu passei, tá ligado? Eu fiz o Enem e eu passei. Eu não podia chegar pra ir pro meu pai e falar, não vou fazer. Passei, mas não vou fazer, vou vagabundar. E meu pai é um cara muito da universidade. Ele, tipo, ele tem 1 milhão de faculdades, né?
umas 3 e tal. Ele dá muito valor. E ele é, tipo, geração X, tá ligado? Clássico lá. Que vê que, tipo, na época dele, fazer faculdade era um privilégio absurdo, tá ligado? Então ele vê como muito importante. E aí eu entrei na UFMG, só que, tipo assim, eu tive um choque de realidade do tipo... Na época, tudo presencial, seria muito difícil eu trabalhar às 8 horas, que eu já estava trabalhando 8 horas, já tinha saído do estágio, e também fazer a faculdade, que é muito pesada, mano. O currículo de computação, qualquer curso de computação na UFMG, que é uma das melhores cidades do Brasil, é muito pesado, mano. Você tem que estar comprometido full time, mano. Eu boto fé, se você não for um gênio, que eu não sou, você tem que estar comprometido full time. E aí que eu pensei? Eu falei, ó, eu vou mudar pra uma faculdade particular, não vou falar o nome pra não fazer propaganda de graça. Mas eu mudei pra uma faculdade particular, que é até uma faculdade bastante prestígio, do particular, bastante cara também. Sim. Só que ela era perto do trabalho e ela é mais fácil, entendeu? É mais fácil, mano. Isso aí é algo que eu boto a mão no fogo. Eu acho mais fácil. É um pouquinho mais trabalhoso, eu acho, mas ela é mais fácil. Eu falei, não, eu vou conseguir. Mas é porque eu gosto de computação, tá ligado? Tem umas matérias que são insuportáveis, mas tem outras que são interessantes e tal. Eu vejo a faculdade como importante mesmo. Não sei o dia de amanhã, eles começarem a falar que precisa. E é isso, eu tô fudido. Aí falam, mas não vai acontecer. Eu não sei, tá ligado? Sim. Já teve alguma vaga que te pediram um diploma de nível superior? Não, né? Não. A única vez que me pediram foi pra vir aqui pra Portugal, que pra tirar o Tech Visa, né, eu precisava do diploma. Ou 5 anos de experiência. E eu não tinha nenhum dos dois. Eu falei, vai dar merda. Só que eles aceitaram o meu diploma do Cefet de técnico em redes. Porque é uma instituição federal e tal. E, enfim, aceitaram e foi isso. Ou seja, você veio com Tech Visa... baseado no meu técnico. Boa. Eu acho que o Brasil tem se Dica aí, tornado... também uma dica, né? O Brasil tem se tornado uma das referências em ensino técnico com o Cefet, também com os institutos federais. Sim. Eu tive um colega de trabalho meu que tinha um perfil excelente e as pessoas dentro do trabalho tinham ali um certo preconceito com ele, porque ele não tinha um nível superior, tinha ali 2 anos, né? Mas tinha, vamos dizer assim, as mesmas benesses que todos os outros que tinham feito uma universidade. Ele se formou no Instituto Federal e era tão capacitado quanto qualquer um do que estava ali. Acho que é uma formação atrativa do ponto de vista de tempo e retorno financeiro que você pode ter, né? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ter feito o técnico, né? Em todos os quesitos, tanto no profissional, que abriu a minha vida, né, basicamente. Deu start ali na minha vida adulta, quanto também de crescimento, assim, porque o Cefet, especificamente, ele é você tá ali num ambiente de faculdade, só que você tá no ensino médio, tá ligado? Então você amadurece muito e tal, é muito bom, eu recomendo, sério. E como é que você vê o ensino tradicional hoje, estando numa universidade, né? Você já falou que é importante fazer uma universidade, e como você se mantém atualizado tecnicamente, além de universidades, você tem algum outro tipo de forma de estudo, seja cursos online, cursos de curta duração? Bom, a universidade ela vai te dar muita base, né? E muito também coisa acadêmica de computação e tal, que é interessante, mas talvez você não vai usar isso nunca na sua vida, tá ligado? Profissional, mas é interessante saber. Enfim, pode te ajudar a pegar, igual eu falei, algo mais abstrato, você entender de onde que aquilo surge, né? Agora, programação e engenharia de software é uma profissão que você tem que muda muito rápido, você tem que se atualizar muito, mano. Quase assim, como um médico, né? Mais. Nossa, muito mais. Com todo respeito aos médicos, mano. Eu acho que eu não me comparo a um médico. O meu impacto na sociedade é muito, muito inferior a um médico. Não me entender errado. Mas eu acho que nesse quesito de se atualizar, eu acho que computação e tech, IT, é muito rápido, mano. É absurdo, assim. Eu tenho 7 anos de experiência e, mano, mudou muita coisa. Muita coisa. Parece que foram 40 anos. Entendeu? Então, eu acho que primeiro você tem que estar ali, né? Exposto, né? Então, existem várias maneiras. Eu acho que desde você, sei lá, tá ali no Twitter, no Reddit da vida,
acompanhando canais de YouTube hoje, que é muito, muito valioso. Indo em eventos tech. Eu gosto muito de eventos tech, tá ligado? Sim. Sempre gostei, mano. Nosso sempre, próximo tema. eu sempre gostei muito, então é um bom lugar para você conversar com as pessoas, ver o que tá rolando, até mesmo fora do seu escopo, né? Meu escopo é mais front-end, JavaScript e tal. Mas eu vou em eventos tech de segurança, por exemplo, pra ver o que tá pegando, o que é, tá ligado? Algumas cenas e tal. Então acho que é isso. E para estudo, assim, depende. Eu não gosto muito de curso online, assim, porque eu acho que tem muita bullshit, tá ligado? Sim. Então, na minha área, que é front-end, eu tenho um site, né? Um site Sim. que eu gosto muito, que pra mim eles são o único curso online que eu gosto, que eu consigo fazer, que eles são assim, eles dão workshops nos Estados Unidos, você pode até ir presencial, se você pagar a subscrição lá, e depois eles editam e postam como se fosse um curso, tá ligado? Normalmente é um curso de 8 horas, 6 horas e tal, e é sobre um assunto específico, não tem um escopo fechado, e os caras que dão são muito bons. É o Front-End Masters aí, quem quiser. É muito top. E não é só de front-end, tem outros assuntos também. É muito bom. Mas eu também gosto eu me atualizo muito lendo artigos e tal, mas que eu pego em Twitter, Reddit, então Sim. tudo se conecta. Usa né? Medium também. Sim. Boa. Eu acho uma forma, embora seja, vamos dizer assim, talvez curta e não tão aprofundada, às vezes pode te despertar interesse no assunto. Sim. Ou linkar para outras plataformas que vão te dar o aprofundamento que você precisa para chegar no conhecimento que você quer, né? No tópico XYZ. E falando sobre comunidades, eu sei que você tem uma comunidade no Porto de front-end. Qual é o nome dela? Frontend.opo. OPO. Que é o código do aeroporto do Porto, né? Ah, interessante, não sabia. Não sabia. E como é que as pessoas podem encontrar essa comunidade e como é que surgiu essa ideia dessa comunidade? Você viu alguma lacuna dentro do Porto? O que te levou a criar isso? Então, para encontrar, pode ser via o site do Meetup, né? Que é meetup.com/frontend.opo, não sei. E também tem o site que é mais fácil, que é frontendporto.dev. Ok. Mas se você colocar frontend no Google, aparece lá. Nosso SEO é bom. E é isso. Cara, sobre como surgiu. Eu sempre gostei de eventos tech. Principalmente na época antes da pandemia, que todo mundo trabalhava presencial. Sim. Tinha muitos, porque você já tava... Tipo, as empresas normalmente eram no mesmo lugar. E aí você já tava ali, e aí você saía do trampo e ia pra alguma empresa que hosteava algum meetup. E aí, tipo, tinha comida de graça e bebida de graça. E, tipo, palestra de graça, e normalmente eram uns tópicos curtos e interessantes que dava pra gerar uma conversa, você conhecia a pessoa, fazia um networking interessante e tal. Eu achava muito, muito da hora, mano. É uma das coisas que eu acho que me fez também crescer como programador, que eu gostava muito de ir, eu ia em todos, tá ligado? Eu gosto de eventos sociais, tá ligado? Essa ideia de que programador antissocial é balela, mano. Se você for programador antissocial, você não chega em lugar nenhum. Olha, mais uma dica aí. Você precisa conversar com as pessoas. Eu conheci muitas pessoas nesses eventos, em meetups, né? Tinham eventos pagos, mas normalmente os meetups eram gratuitos. E aí a pandemia acabou com isso, né? Porque todo mundo foi trabalhar no remoto. E eu vim para Portugal no fim da pandemia. Então eu não sei como tá hoje no Brasil, mas eu acho que tá mais ou menos na mesma vibe, que é. Agora as pessoas trabalham no remoto, ou no híbrido. E os eventos morreram, né? Esses meetups, assim, eles deram uma morrida. E não voltar. E aí acho que no meu terceiro mês de Portugal aqui, teve um meetup, mas era um meetup de uma empresa específica, tá ligado? Eu não gostava disso, eu gosto de uma comunidade e tal. Sim. Mas eu fui. E era de front-end, e aí teve uma talk lá, e eu fiz várias perguntas, interagi muito com o mano que tava dando a talk. E depois do meetup ali, naquela parte do networking, ele veio trocar ideia comigo, veio me zoar, que eu fiz muitas perguntas e tal. E, mano, ele virou um grande amigo meu. Que legal. Qual o nome dele? Fábio. Grande Fábio. E aí a gente virou amigo por causa disso. Depois a gente se encontrou num bar, sem querer.
E aí foi isso. E aí, um ano depois disso, um ano e meio depois, eu tava conversando com ele que não tinha eventos tech no Porto e tal, e eu via que tinham pessoas que gostariam de ir, né? E aí eu chamei ele pra gente tentar organizar, ver se ia dar certo. Como nós dois éramos front-ends, a gente falou, vamos criar um de front-end. E hoje a gente tem talk de tudo, né? É difícil achar pessoas pra falar de graça, né? Olha, se você é front-end, tá no Porto, mano, fala com esse cara aqui. Pode falar, mano. Nós estamos sempre à procura. É difícil, mano, é difícil. Porque tem essa questão, né? As pessoas estão remoto, aí... Sim, a rotina já é muito cheia, tem que cuidar de filho, papagaio. Sim. E aí, é isso que você falou, a gente viu uma lacuna aí... na empresa que eu trabalhava na época, também não vou falar, vou fazer propaganda gratuita, mas eu trabalhava numa empresa que eu apresentei a ideia para encarregada de branding, né, da empresa, e ela falou, ok, pode fazer. E isso foi bom, porque tipo, a gente não tinha nada, né, então eu tentei fazer na empresa que eu trabalhava, porque eu já tinha um contato com as pessoas lá. E aí foi, assim, a gente não conhecia, foi totalmente orgânico, a gente só divulgou nos lugares e tal, na plataforma Meetup, e aí no Discord, Reddit e tal. E aí foi tipo umas 20, 25 pessoas, entendeu? E pra gente foi muito bom, tá ligado? Porque, pô, a gente foi totalmente orgânico, ninguém conhecia a gente. E aí depois desse primeiro, aí foi no boca a boca, mano. As pessoas foram começando a conhecer. E aí o nosso melhor ano foi o ano de 2024. Que foi, a gente fez 6 eventos em 2024. E teve eventos com muitas pessoas, mais de 30, 40, 50 pessoas. Então, foi bastante bom. Esse ano, de 2025, que foi complicado. Que a gente somos 4 organizadores, né? Eu, o Fábio, o João e a Felipe. Que a Felipe ajuda bastante aí. Só que é um trabalho, mano. Sim. Você tem que encontrar pessoas pra falar, entrar em contato com as empresas, tá ligado? Ver onde vai ser, organizar tudo, toda a logística. É um trabalho. E aí, tipo, é difícil, mano. E aí, esse ano a gente fez um só, vai ter um agora no fim de novembro, na Dev Expert. E é isso. E aí, tipo, a gente teve presente no Porto Tech Hub, e foi bem massa, assim. A gente foi convidado para fazer parte do hub lá de comunidades do Porto Tech Hub, então foi bem massa. E é isso, ainda há essa lacuna lá no Porto, assim. Aqui em Lisboa eu acho que tem mais, né, por ser um lugar com mais pessoas, né. Eu penso que sim, aqui tem muitas empresas e muitas nacionalidades, tem virado um epicentro muito grande para startups. Sim. E não sei pessoalmente se tem algum evento específico para front-end em Lisboa, mas vou procurar e a gente vai saber mais disso, ver de repente se dá para fazer um meio de campo ali entre Lisboa e Porto. Eu sei que tem um de JS, que um amigo meu apresentou nele. Que legal saber sobre a front-end no Porto, comunidade que você está criando, front-end ou Podev, né? E queria saber o que vocês oferecem enquanto comunidade, se são eventos meetups ou se vocês também oferecem workshops, algum tipo de treinamento. Hoje a gente só oferece meetups, né? Que já dão bastante trabalho. O mais difícil é encontrar as pessoas para falar, né? Um caso curioso tipo assim, a gente, em todos os eventos a gente fala, mano, se você quer se voluntariar e tal, e a gente não teve até hoje um português falando pra gente. Eu tô tentando pro próximo evento, um cara super gente boa, que a gente tava olhando dele dar uma talk, só que ele tem uma agenda muito grande, eu acho que ele não mora aqui e tal. Mas até hoje foram só pessoas estrangeiras, não só brasileiros, mas brasileiros, espanhol e de outras nacionalidades também. Mas é isso, é muito difícil, porque é um trampo, né? Eu dou algumas talks assim, e eu acho muito trabalhoso. Tem pessoas que têm mais facilidade, eu acho que tô no meio termo ali, mas dá muito trabalho, falar em público é meio complexo e tal. Mas a gente dá todo o suporte pro speaker, tá ligado? Todo o suporte de tema, ajudar ele a fazer a talk, dry runs e tal. Só que é bem difícil encontrar essas pessoas. Então, é isso. É a vida de organizador de projeto. Meu primeiro emprego que eu consegui foi na PyData em Brasília. Conheci uma pessoa lá da Pulpex, que foi a primeira empresa que eu trabalhei. E eles estavam precisando de um data scientist. Fui no processo.
consegui, mas só porque estive no evento. Então, eu acho que esse tipo de evento é muito legal, porque mesmo sem saber, você pode ter ajudado sim. várias pessoas a se conectarem. Eu acho muito válida essa iniciativa de criar uma comunidade e tentar ali fazer um networking, até promover a profissão de front-end, né? Sim. E como eu falei, a gente abre o espaço para qualquer assunto, né? Isso ajuda a achar mais pessoas para falar e tal. E sim, é promover a conversa, knowledge sharing e o networking também. Eu falo muito para as pessoas que quando você é mais júnior é um bom espaço porque você vai estar em contato com algumas pessoas daquela empresa. Normalmente pessoas que estão ligadas à parte de recrutamento, né? Então também é bom para você conhecer a empresa, conhecer pessoas que estão contratando e tal, e trocar uma ideia e tal. Muito interessante isso, Luiz. E eu queria trazer um tema aqui polêmico agora, que é a inteligência artificial. Sim, muito polêmico. Eu lembro uma vez, eu não posso deixar passar isso de forma alguma. Uma vez a gente esteve em trabalho aqui em Lisboa e eu vi o seu computador, enfim, a ferramenta de código que você estava trabalhando. E eu te perguntei, Luiz, você usa IA? Você usa o que a gente tem, né, o GitHub Copilot para, enfim, sugerir códigos e etc. E você me disse na ocasião que você não iria se aliar ao sistema. E eu queria saber hoje se você ainda não se alia ao sistema e como é que você enxerga essa vinda dessa tecnologia, né, para o âmbito de desenvolvimento de software. Então, eu me alinhei ao sistema, né? Se aliou? Ah, Aliei. ok. Cara, é porque, não, naquela altura a IA ainda tava meio merda. A verdade é essa. Hoje tá bem melhor. Assim, eu sou um grande evangelizador da ideia de que a inteligência artificial não vai substituir programadores. Essa era a Em minha próxima específico. pergunta. Eu vou deixar para depois, mas... Não, mas pode falar, aqui é assim. Ok. Por que você acha que ela não vai substituir? Porque eu acho que a inteligência artificial ela não é um programador, é uma ferramenta, entendeu? Ela cospe código. Mas ainda estamos bem longe de ela ser como se fosse um programador. Acho que para um produto maduro de software, hoje a inteligência artificial ela é um grande aliado, mas ela não é tudo, né? Então você ainda vai precisar do programador, mesmo que ele use a IA, né? Eu acho que o maior impacto hoje da IA no trabalho de engenheiro de software não é nem a questão dela substituir o seu trabalho, é ela aumentar a expectativa por produtividade dos seus chefes, dos stakeholders e tal. Esse é o maior impacto que teve no trabalho do programador, porque tem muitas coisas que, sei lá, 3 anos atrás, talvez demorariam uma semana, você demoraria uma semana para fazer, e hoje com o auxílio da IA, você faz em um dia, entendeu? É um aumento de produtividade muito grande, mas está longe de substituir. Obviamente, você com a AI você consegue gerar, que eu falo que é mini porcarias, né? Que são tipo aquelas coisas que são... Você chega num Lovable da vida, ou mesmo no Agent Mode do Cursor lá, e manda ele fazer, e pronto, tá ligado? Mas para coisas que são do mundo real, você ainda precisa de alguém que entenda como as coisas estão funcionando, tá ligado? Acredito que ela diminui a necessidade de mão de obra de programador que seja muito automatizada, não automatizada, mas tipo manual, tá ligado? Operária. Que era o que as pessoas contratavam desenvolvedores júniores para fazer. Entendeu? Eu acho que esse é o que as pessoas consideram como uma substituição e tal. Mas eu não vejo ainda não se vão existir júniors, porque esses júniors serão sêniors no futuro e tal, e a roda continua girando, entendeu? Sim. Mas eu acho muito útil no trabalho. Eu acho que a inteligência artificial para o trabalho, que é algo que você precisa entregar um produto, independentemente de como você faça, entre aspas, você tem que fazer da melhor maneira possível, revisar o código da IA, mas como o seu objetivo é entregar aquele produto, entregar aquela feature, etc., a IA ela é uma ferramenta que vai te auxiliar e te trazer bons frutos, tá ligado?
Agora, para o estudo de programação, eu acho que a IA, você tem que ter um pouco mais de inteligência para utilizar. Tá ligado? Às vezes você quer estudar uma nova cena, uma nova linguagem, um novo framework, utilizar a IA talvez vai mais te prejudicar do que te auxiliar. Quando a gente se conheceu, a IA ainda estava muito baby steps ainda, e eu achava que mais me prejudicava do que me ajudava. Hoje eu acho que ela ajuda, eu acho que é um aliado no meu trabalho e também para a empresa que me contrata em si. Então eu acho que se você é programador hoje e no seu trabalho você não usa AI por escolha própria, eu acho que você está se auto-sabotando. Hoje não tem jeito, você não tem escolha. Eu acho que Não tem chegou volta. no momento que você não tem escolha, você tem que utilizar que é uma ferramenta, entendeu? É uma ferramenta, é igual o Excel, quando lançaram o Excel, levando as devidas proporções, mas é que tipo, as pessoas faziam planilha no braço e aí lançou o Excel, tá ligado? E você poderia até achar o Excel uma merda no início, mas chegou um momento que você tinha que usar, não tinha outra saída. Sim. E hoje o trabalho de engenheiro de software é mais ou menos isso, mas E eu tive num evento da Embaixada do Brasil, que era um evento sobre a agenda de IA entre o Brasil e Portugal. E o keynote speaker foi se eu não me engano, o presidente da Fundação Unibanco, da Fundação Itaú. E ele deu uma talk sobre a IA e a IA ao longo dos anos. Ele mostrou um gráfico que me chamou a atenção, que era a contratação de seniors. Ela aumentou muito. Sim. E a contratação de júniors, ela caiu e cai, assim, vertiginosamente. E entra num ponto que você mencionou sobre os júniors na sua resposta. Você ainda acha que, sendo júnior, dá para competir? E o que você vê, assim, que pode ser uma dica interessante para quem está começando ali, talvez no seu primeiro ou no segundo ano como desenvolvedor de software, com a IA? Você acha que é mandatório eles usarem? Quais formas que você vê que eles poderiam hackear o mercado para impedir até uma demissão, talvez? Eu não acho que tem hack no mercado não, mas eu acho que o júnior, a profissão de engenheiro de software, ela tá mudando por causa da inteligência artificial, entendeu? Mas eu não acho que de novo, a profissão não vai acabar, entendeu? Você não vai ser substituído. Assim, o Itaú não vai substituir os devs dele por agentes de IA. Isso nunca vai acontecer. Pelo menos, na minha opinião, não há nenhuma amostra de que isso vai acontecer num futuro relativamente próximo, 10 anos, 20 anos. O que a gente vê nas LLMs hoje é que elas têm uma curva de evolução, elas tiveram e têm uma curva de evolução muito curiosa, que se você pegar o início do GPT, que é o GPT-2, ali pro 3, ele teve um improvement, assim, absurdo. E do 3 pro 4 também teve um improvement grande. Sim. Só que agora, do 4 pro 5, foi mais ou menos, tá ligado? Por quê? Porque há um platô, entendeu? Tanto na evolução do modelo em si, quanto eu acho que há uma limitação física, uma limitação natural, tanto de componentes quanto de recursos, né? A inteligência artificial é muito cara, ela demanda muitos recursos naturais, tá ligado? Por isso que estão abrindo data center no Brasil e na Argentina, para tentar pegar lugares que são mais baratos. Então há um platô e eu sinto que a gente está perto desse platô, e é ruim para quem quer que a IA produza muito, porque ela ainda está num nível que ela não consegue substituir ninguém. Ela precisa de uma supervisão, entendeu? Mas voltando, desviei um pouco, mas voltando nessa questão dos júniors, é entender que a posição de júnior, ela tá se moldando ao que é. Tá ligado? Ela não vai acabar e tal, ainda vai existir, só que não vai ser igual quando não havia AIs, tá ligado? E sobre usar AIs, eu acho que não só para júnior, mas todo programador tem que saber usar muito bem, entendeu? Que virou uma skill necessária. Sim, assim como eu considerava e considero ainda buscar no Google uma skill, sim, buscar no Stack Overflow uma skill, sim. buscar na IA também é uma skill. Era uma coisa que era um diferencial quando a gente entrou no mercado.
que era saber pesquisar as coisas e hoje utilizar a AI é mesmo, saber dar instruções. E eu acho muito importante também você saber como a AI funciona, tá ligado? Por detrás dos panos. Tirar essa meio que essa fábula da IA ser algo de outro mundo, tá ligado? Entender como funciona como funciona o modelo probabilístico por trás, etc. Acho importante para desmistificar e entender como aquela ferramenta que você vai ter que usar todos os dias funciona, entendeu? Luiz, como eu te disse, a gente poderia ficar aqui falando 5 horas. Sim. Ainda vamos conversar mais até eu te deixar no seu Sim. hotel. E eu queria aqui pra gente fazer o nosso encerramento, te perguntar o que o Luiz de hoje falaria pro Luiz de 10 anos atrás. Nossa senhora. Mano, 10 anos atrás eu tava entrando no Cefet, né? Cara, eu diria que... Cara, boa pergunta. Essa pergunta pega um pouco. Acho que eu diria pra fazer as coisas como eu penso. Não ter medo de errar. Acho que é isso, não ter medo de errar, que vai valer a pena, tá ligado? Eu não me arrependo de, acho que, nenhuma escolha da minha vida. Eu acho que... Não tem nada que você faria diferente. Não. Acho que tudo teve tudo que aconteceu moldou quem eu sou hoje e eu sou feliz com quem eu sou hoje. Entendeu? Obviamente eu tenho muito a melhorar, como todo ser humano. Mas eu sou muito contra esse trem de mudaria essa tal coisa, porque eu não sei o que queria afetar na minha vida e eu tô feliz com a minha vida, minha escolha, mas eu acho que eu diria pra não ter medo de errar, né? Acho que quando você é jovem, você tem muito aquela coisa de que você tem um medo de que aquilo pode ser o fim do mundo, né? Principalmente quando você é adolescente, tudo é o fim do mundo, tá ligado? E que não, que as coisas passam, né? Tudo que é tanto bom quanto ruim passa, tá ligado? Nada é pra sempre. Então eu acho que eu daria um enforcement para meu eu do passado descobrir isso mais cedo e não ter tanto medo, ou sofrer tanto, né? Acho que é um conselho excelente. Bacana, Luiz. Legal ouvir isso. E o que você diria, assim, de dicas para uma imigração de sucesso? O que você acha que são, vamos dizer assim, 2 a 3 ingredientes que você teve no seu trajeto como imigrante que você diz, não, isso foi determinante para eu ter uma imigração bacana, para ser uma imigração que eu considero de sucesso? Acho que o primeiro é você ter muita autoconsciência do seu momento, tá ligado? Eu acho que assim, uma imigração para um programador, igual no meu caso, eu era programador, tinha 21 anos, era solteiro, não tinha filho, não tinha um passarinho para cuidar. É muito diferente de um cara que tem 30, 40 e tem filho, e tem esposa, e tem a vida toda montada lá no Brasil, tá ligado? Não tinha nada, mano. Eu falo as pessoas, não tinha nada. Então sair do Brasil foi muito fácil, que eu não tava deixando nada, tava deixando as pessoas, mas assim, efetivamente tava deixando nada, entendeu? Então acho que é você ter, primeiro, a autoconsciência, estar sóbrio, entendeu? Não no sentido de álcool e droga, Sim. mas sóbrio. Tá consciente, né, do que você tá consciência. fazendo. O segundo seria a questão do planejamento, tá ligado? Você tem que planejar muito antes de vir, porque não é fácil, entendeu? Não é fácil. Isso é algo que pra mim faltou, tá ligado? Faltou muito planejamento tanto financeiro, planejamento concreto, né, quanto um planejamento emocional. Sim. Tá ligado? Você entender que imigração, ela tem mais, principalmente no início, ela tem mais coisas negativas do que positivas. Sem dúvida. O período de adaptação é duro. Sim. E aí eu faço o gancho ao que eu acho que é um conselho para a vida, que é, e principalmente na imigração, que é confiar no longo prazo, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas tendem muito a subestimar o longo prazo e superestimar o curto prazo, tá ligado? Eu acho que você não vai chegar aqui em 6 meses, você vai trocar de trampo com um trampo muito foda e tal, ou em 1 ano você vai comprar um apartamento. Não é assim, tá ligado? É de grãozinho em grãozinho, entendeu? É o longo prazo. E se esse longo prazo de estar no lugar onde você vai faz sentido, então aí eu acho que é só sucesso, não tem como dar errado. E o extra, assim,
que eu dei muita sorte, que eu gosto muito do Porto, mas que eu faria se eu pudesse, né, que eu não tinha como fazer isso, que é, se você tá pensando em ir para um lugar, você tem que adicionar no seu planejamento visitar o lugar, mesmo que seja muito diferente de você morar e visitar, mas eu acho que teve muito lugar na Europa que eu visitei, eu curti muita viagem, mas eu saí falando, eu não moraria aqui de jeito nenhum, tá ligado? Isso é um bagulho mais concreto, assim. Sim. Menos abstrato, que eu falei muitas coisas abstratas. Não, eu acho que você foi bem. Eu acho que essa dica é muito válida, Luiz, porque sempre que eu viajo a um lugar, mais pro final da viagem, a primeira pergunta que eu faço pra minha esposa é: você moraria aqui? Porque é um pouco a visão, né? Às vezes a visão que você tem como turista é uma visão completamente diferente da visão da pessoa que mora, né? Eu percebo isso com relação ao Rio de Janeiro, por exemplo. É uma cidade onde eu fui criado lá e eu, hoje, sem dúvida, amo o Rio, iria lá 1000 vezes como turista, mas acho que dificilmente moraria lá por todos os problemas que a gente tem acompanhado, né, Luiz? Luiz, uma pergunta peculiar. E o casamento, quando é que é? Ah, o casamento. Todo mundo tá querendo um convite, mano. Vocês acham que eu sou rico, vou fazer uma festa gigantesca. Cara, o casamento vem lá em 2028. Boa, pra onde a gente tá olhando. Casamento é uma coisa da vida adulta que você descobre que é muito caro. É mais caro do que muita coisa que você acha que é cara, tá ligado? Sem dúvida. Não, mas a gente tá muito feliz. A gente é muito de boa, tá ligado? Então, eu quero fazer o casamento, a festa, porque eu gosto de festa, tá ligado? Eu gosto de festa e eu quero fazer uma festa. Mas a gente não tá com pressa, a gente quer viver, quer pagar mais a casa, tá ligado? Sim. Mas vem aí, 2028, é o planejamento, a gente não olhou quase nada ainda. Mas a cabeça tá pra primavera ali. Boa. No Porto, e eu asseguro seu convite, cara. Olha, muito obrigado, eu fico muito feliz com isso. A minha esposa também, a criadora desse podcast, vai ficar muito feliz com esse convite. Tá convidado. Porque a gente ama casamentos e sem dúvida vai ser mais uma etapa aí na vida de vocês que vai ser de muito sucesso também. Valeu. Não tenho a menor dúvida. Luiz, estamos encerrando por aqui. Muito obrigado pela presença. Fica o nosso convite para seguirem o podcast. Fica o convite para seguirem esse cara aqui. Como é que as pessoas te encontram? Luiz Rondon, RONDOW, né? Meu sobrenome aí. No Instagram, no LinkedIn também. No Twitter é Rondon com 0 no final, ROND0W, mas Twitter. É só me encontrar no LinkedIn, tá bom. Pode bater um papo. Boa, bater um papo, mandar uma proposta, né? De entrevista. Eu que agradeço, cara. Eu gosto de falar, mano. Eu gosto de falar. É sempre bom ser convidado para expor minhas ideias aí. Não, sem dúvida, Luiz. E eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Mais um imigrante de sucesso para o nosso podcast. Sem dúvida, antes do casamento, a gente faz um episódio de update para saber o que você está fazendo, onde é que você tá, se ainda tá em Portugal, se mudou. Vamos acompanhar aí de perto essa trajetória. Meu amigo, muito obrigado. Sucesso para você. Você também. Tamo junto sempre. Galera, sigam aí. Valeu, pessoal. E compartilhem. Um abraço. Até o próximo episódio.